sejam bem-vindos, nossos queridos alunos, né, para mais uma aula, para mais um tópico dentro de Anatomia e Fisiologia 1, tudo bem? Eu sou a professora Shirley Barros, né, tecnóloga em Radiologia e especialista no ensino de docência do ensino superior. Então, nós vemos aí, vamos lá, vamos complementar, vamos estudar mais um pouquinho, vamos nos aprofundar mais um pouco dentro dessa Anatomia e Fisiologia 1, dentro desse módulo a nível técnico. Então, olha só, o tema da nossa aula, nós vamos continuando, ainda estamos em sistema esquelético, né? E aí nós vamos entrar agora no novo tópico, que ele fala da função dos ossos e do sistema esquelético. Então, nós vamos ver e vamos dividir um pouquinho isso, a função desses ossos, e cada osso aí tem sua função, né? Cada sistema. Então, nós temos que pensar aí dentro do sistema esquelético, mas a função dos ossos e do sistema esquelético. Vamos adiantando um pouquinho. Então, a gente tem a principal função do esqueleto humano, né? Ele vai dizer aí, Santos, né, Tortora e Derrickson, de 2019, né, página 174, vai falar dessas principais funções. Claro que quando a gente olha, e você olha para essa imagem, você começa a observar já e pensar e ter ideias das funções que esse corpo humano, que esse esqueleto pode vir a ter e pode vir nos dar, né? Vamos lá. Dentro dessas principais funções, nós temos proteção de estruturas vitais. Mas nós temos estruturas vitais dentro do nosso corpo que precisam ser de forma protegida por quem? Por essa arquitetura, né? Essa arquitetura que a gente pode dizer que é o esqueleto, né? Nós temos sustentação do organismo. Nós vamos pensar e vamos começar a conversar sobre eles. Sustentar também no organismo faz parte das principais funções do esqueleto, né? O nosso esqueleto humano, ele também vai fazer isso, sustentar o nosso organismo, tá? Ela é base mecânica para os movimentos, porque se nós não tivéssemos esse nosso esqueleto, nós não teríamos como nos movimentar, né? Nós teríamos um monte de tecido molenga, né? Mole, não teria como fazer os nossos movimentos. Então, nós temos também aí produção de células sanguíneas. Queridos, isso mesmo. Essa produção de células sanguíneas ocorre lá no interior do osso, mas nós temos, né, essa produção que é extremamente importante para o indivíduo, é extremamente importante para o ser humano, tá? Ainda temos mais a homeostasia mineral, que é uma produção aí de substância, né? Uma absorção e uma excreção. Então, nós temos aí a homeostasia. Quando a gente fala de homeostase, é um equilíbrio, mas através de uma troca, né? Nós temos armazenamento de triglicerídeos. Olha só, jamais pensamos que isso estaria, né, dentro da nossa arquitetura óssea, dentro do esqueleto humano, mas esse armazenamento de triglicerídeos acontece aí no interior também dos nossos ossos, tá? Então já pensamos, já conhecemos a função dos ossos, né? Formalmente, já vimos quem são elas, mas agora bora aprofundar um pouquinho mais, vamos entender um pouquinho mais. Então, quando a gente fala das proteções vitais, eu tenho que falar para você de órgãos vitais, de órgãos que estão ali, né, precisando ser protegidos, até mesmo de um impacto, né, até mesmo de uma agressão, né, eles precisam ser de forma protegidos, bem guardados, como se fosse aquela caixinha, entendeu? Então, quando você pensa, o que está dentro aí de uma caixinha guardadinha, eu preciso que não bata, eu preciso que não quebre, eu preciso que não machuque. Então, olha só, as estruturas vitais, se é vital, é porque o indivíduo não consegue viver sem. Então, o coração é vital. Se o coração parar, o indivíduo também para. Então, é essa a ideia de estruturas vitais, né? Estruturas vitais, a gente tem
né? O coração, o pâncreas, eles são estruturas vitais, aí que não podem, o indivíduo não consegue viver sem eles, né? As vísceras, nós temos as nossas vísceras, nós conseguimos viver limitados, mas não sem elas, né? O nosso cérebro, a nossa medula, os pulmões, né? São todas essas estruturas que vão estar aí sendo o quê? Recoberta, a gente protegida por quem? Pelos ossos, por essa arquitetura óssea. Olha, quando nós pensamos no coração e no pulmão, nós temos uma arquitetura que recobre essa estrutura. Esse recobrir, nós estamos falando da região torácica, né? Dessa região que a gente fala, são as costelas, os arcos costais, eles estão lá protegendo todo o pulmão, protegendo aí até, a gente pode dizer, até a porção lá inicial dos rins, eles também protegem, né? Com as flutuantes, né? As costelinhas flutuantes. Quando a gente fala, e retirou para ficar com cintura, aí automaticamente vem na sua mente, mas quem ficou desprotegido? Os rins, né? Porque são órgãos vitais que estão ali sendo protegidos por essa caixa torácica. E se pensarmos bem, ela é bem resistente, ainda que ela consiga fazer o seu movimento, né? Ser maleável, mas ela é resistente. Então, uma das coisas que faz a estrutura, que faz a proteção desses órgãos vitais é quem? É a parte torácica, né? São os arcos costais, são as nossas costelas, elas estão lá protegendo. Outra que a gente tem, a nossa coluna vertebral, por dentro dela se passa a medula, né? A medula está lá protegida, passa assim um canal através da coluna, né? E ela tem bem resistência, ela é compacta e ela vai fazer essa proteção. É um órgão vital? É uma estrutura vital? Sim, queridos, é uma estrutura vital, né? Nós temos o cérebro. Quando você pensa no cérebro, o cérebro está guardado por essas calotas chamadas de calotas cranianas, né? O osso do crânio vai fazer com que haja proteção. Quando se abre a calota craniana e observamos internamente essa estrutura encefálica, nós observamos que ela é meio gelatinosa, ela é bem molinha, por lá passam, né, artérias, veias, um fluxo de sangue que não é denso, não é denso. Então, o que se fez? Né, Deus criou aí a parte da calota craniana, né, a região toda do crânio, para ver uma proteção, né? Então, o crânio ele serve como uma proteção dessa região. Então, temos que pensar também que o osso, ele vai também fazer isso. Então, guardar essa estrutura vital é de extrema importância. Faz parte da nossa arquitetura óssea, faz parte do nosso esqueleto, da função do nosso esqueleto, a proteção de estruturas vitais. Tudo bem? Tranquilo? Vamos caminhar mais um pouquinho. Olha, nós temos um outro ponto, que são a sustentação dos nossos organismos, né? Ele serve como uma espécie de armação para o corpo humano. Pensem, toda a estrutura muscular também vai ser inserida ou vai ter a sua inserção aonde? No esqueleto, porque nós vamos conseguir fazer mobilidade, nós vamos conseguir andar, vamos conseguir caminhar através da movimentação. Mas o esqueleto em si, ele não teria como se movimentar, seriam várias, né, fechaduras rangindo ao mesmo tempo. Então, quando nós pensamos aí nessa movimentação, sustentação para o corpo, olha, dá sustentação para o organismo, dá firmeza para esse organismo, né? Que organismos são esses? Até dos internos aos externos que a gente tem, porque nós temos a parte muscular, nós temos a parte visceral internamente, e quem vai dando estrutura, né? Quem vai dando essa sustentação para esse organismo é quem? O nosso esqueleto, né? A nossa arquitetura óssea.
né? No entanto que nós vamos ter forames e por esses forames vão estar passando os nervos, tendões, né? Para estar dando passagem, ligamentos. Então nós pensamos, quando eu penso em sustentação do organismo, eu tenho que pensar que ele está sendo sustentado por quem? Pela arquitetura óssea, pelo esqueleto que foi aí, né, montado, que está sendo apresentado. Então ele serve como uma espécie de armação para o corpo humano. Ele faz toda a sua anatomia, né? Ele fica sustentando a nossa parte, que nossos tecidos menos densos, a gente pode dizer dessa forma, tá? Então ficou claro aí a parte de sustentação do organismo? Nada mais é do que servir como uma espécie de armação para o corpo humano, né? Sustentando todas as outras estruturas. Ele faz sustentação de organismo. Olha, ele forma uma estrutura rígida, fixando os tecidos e as partes moles do corpo. É aquilo que a gente vem conversando. Ele vai fazer a fixação, ele vai deixar sustentar, né? Estruturas internas. As estruturas internas, mesmo que nós pensarmos que existe, a estrutura está lá, internamente no teu corpo, mas por algum motivo ela poderia estar solta, né? Balançando, então quando você caminhasse ela sacudiria, mas não é assim que ocorre. O que ocorre é que internamente nós temos as fáscias, os tendões e os nervos, e eles são inseridos, eles são fixados. Fixados aonde? Aos ossos, né? Tanto que nós podemos pensar, o pulmão está aqui na caixa torácica, mas ele tem a sua fáscia, né, para poder fazer um deslizamento e para poder estar, e a fáscia ela vai estar fixada aonde? Nos ossos, né? Ela vai estar ligada aos ossos. Então a gente pode pensar que internamente também vamos ter fixação desses tecidos, que é a parte mole fixada ao osso. É a minha parte mole, menos densa, já fazendo o quê? A sua função, né? E aí o corpo, esse esqueleto anatômico dando a sustentação desse organismo, ou do organismo. Então a gente pensa que eu não tenho só esse osso dando sustentação, ou fazendo com que ele fique ereto, em pé, mas dando sustentação internamente em estruturas que a gente pode dizer, estruturas anatômicas, estruturas viscerais, né? A gente pode dizer que os músculos também são fixados, eles estão fixados, inseridos aonde? Aí junto ao osso, junto a essa estrutura óssea, a arquitetura óssea, né, do indivíduo. Aí nós temos base mecânica para os movimentos. Ele é sustentação e agora ele é base mecânica. Serve como alavancar para o início da locomoção. Então, o impulso que nós temos, o impulso que nós sentimos de correr, né, de pedalar, esse impulso é alavancado pelo início da locomoção. Então, ele é estimulado pela arquitetura óssea junto com os músculos. Então, os músculos trabalham lá as suas contrações e aqui nós trabalhamos de forma a locomoção. Se não fosse assim, não teríamos como ter sustentação no corpo. Então, não teria como correr, como andar, como sentar, né? Então, essa movimentação, essa sustentação, essa base mecânica, a gente pode dizer mecânica porque tem o seu movimento, ela se alavanca aí, né? Ela tem o início da locomoção. Então, eu dou um impulso e esse impulso, ele vai através da nossa arquitetura óssea, tá? Tranquilo? Vamos seguir mais um pouquinho. Dentro disso, dentro do osso, vamos pensar, nós temos aí a produção de células sanguíneas. Essa produção de células sanguíneas ocorre no interior de determinados ossos. Prof, então não é de todos os ossos que vai acontecer isso? Não, querido. Só apenas dos ossos longos. A gente pode dizer lá no fêmur, né? Na tíbia, na fíbula. Então, é alguns ossos que vão ter as suas características, né? Mais alongado
e nele internamente, no seu interior, nós vamos ter o que, queridos? Produção de células sanguíneas. Claro que na produção de células sanguíneas nós vamos ter várias coisas aí, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, né, proteínas, substâncias sendo absorvidas, sendo excretadas. Então, sabendo que eu tenho como função específica, né, a parte de produção sanguíneas, né, dentro do osso. Lá no interiorzinho do osso, o osso é esponjoso, mas no interior dele, né, ocorre essa produção aí de células sanguíneas. Tá bom? Ainda continuando essa produção de células sanguíneas, tem um tecido que ele é chamado de tecido conjuntivo, chamado aí de medula óssea vermelha. E aí ele vai produzir quem? As hemácias, que são chamadas de eritrócitos. As medulas ósseas vermelhas, elas são substâncias, ou elas são realmente células, né, que vão estar sendo produzidas aí nesses ossos longos e vão ser distribuídas por todo o nosso corpo, por todo o nosso organismo, né? Precisamos das células vermelhas? Sim, nós precisamos dessas células vermelhas. Ah, prof, eu só ouvi falar que existe medula óssea, mas eu não sei se ela é vermelha, amarela. Não, nós temos a medula óssea vermelha. A famosa medula, que quando a gente pensa, tem que fazer doação de medula. E aí, quando a gente não tem conhecimento, a gente vai imaginar que medula é uma estrutura que faz uma cirurgia e faz isso. Não. Essa medula, ela está na nossa corrente sanguínea, né? Aspirada e transplantada para outra pessoa que é de forma compatível, né? Se tem baixa de medula óssea vermelha, automaticamente o paciente está patológico, né? Ele está de forma doente, ele pode ser tratado, né? De várias formas, isso pode ocorrer na vida do indivíduo, tá? Então, existe aí internamente um tecido conjuntivo, internamente. Onde, prof? Lá no osso longo, e aí ocorre, através desse tecido conjuntivo, ocorre o quê? Produção de medula óssea vermelha. Que ela produz as hemácias. Então, pense, né, de forma que a gente pode dizer tecido conjuntivo, internamente, nos ossos longos, produzindo o quê? Medula óssea vermelha. Ele produz quem? As hemácias, que são chamados de quê? De eritrócitos, né? Então, a gente tem esses pequenos pontos, que é para fixar bem aí no nosso entendimento. Olha, eu tenho só os eritrócitos? Não, eu também tenho os leucócitos e as plaquetas, tá? E um processo chamado de hematopoese. A hematopoese, ela é um processo que a gente pode dizer de forma que ela vai fazer a produção, gerar esses leucócitos e essas plaquetas. Aonde está ocorrendo isso? Lá nos ossos longos, né? Essa produção de células sanguíneas está ocorrendo lá. E aí o médico vai lá e pede um exame de sangue. E aí ele vê aumento dos leucócitos. Quem são os leucócitos? Os leucócitos são nossas células de defesa. Está baixa de plaquetas. Aí o paciente ele consegue identificar através desse exame de sangue, né? Que o paciente está ou com inflamação muito alterada, através da contagem dessas plaquetas ou desses leucócitos, né? Então, os leucócitos, eles agem aí como uma célula de defesa do nosso organismo. E as plaquetas, elas agem como forma de proteção também, né? Elas estão lá trabalhando, então tem plaquetas, essas plaquetas elas são aumentadas, né? Ou diminuída de acordo com o paciente. Então, e onde ocorre? O que é mais importante para você nesse momento? É saber aonde está ocorrendo tudo isso. Isso aí está ocorrendo no interior dos ossos longos. É lá que está ocorrendo. E como se chama esse processo?
Como é que chama esse processo? Esse processo é chamado de hematopoese, né? É um processo onde está ocorrendo a produção de leucócitos, plaquetas e glóbulos vermelhos, tá? Dentro ainda da produção de células sanguíneas, a gente tem a medula óssea vermelha e é composta por hemácias em desenvolvimento. Aí é um parênteses, porque nós já vimos sobre a medula óssea vermelha, mas ela também é composta por hemácias em desenvolvimento. Então, ela não vai liberar só apenas essas hemácias, essas células maduras, né? Ela também vai desenvolver essas células em desenvolvimento. Então, dentro dessa medula óssea vermelha, ela é composta por quem? Quem compõe essa medula óssea vermelha? São as hemácias, né? As hemácias estão lá no interior, as hemácias estão lá trabalhando. Mas tem um detalhe, essas hemácias, elas estão ainda em processo de desenvolvimento. É isso que está ocorrendo dentro dessas hemácias, tá? Tranquilo aí, gente? Vamos continuar. Olha, eu ainda tenho dentro dessa arquitetura óssea, no interior desse osso, né, na produção de células sanguíneas, que está ocorrendo no interior desse osso longo, né? Olha o que eu ainda tenho: o adipócitos, o fibroblastos e o macrófagos, em uma rede de fibras reticulares. Ainda vai existir no interior desse processo uma rede reticulares, de fibras reticulares, onde os adipócitos são gorduras, né? Fibroblastos são aquelas células mais que trabalham para repor as fibras da estrutura. Eu tenho os macrófagos que vão lá fazer a captura, degradação de células que não estão mais fazendo a sua função e vai ter esse processo de fagocitose. Então, nós temos aí uma rede completa sendo trabalhada. Lá no interior, lá, quando pensar, é célula, né? É célula, então eu tenho fagocitose, então é célula, né? Eu tenho vários tecido adiposo, lá tenho células gordurosas. Então, ela vai formar fibras reticulares. Ela forma uma rede de distribuição. Essa rede, ela é chamada de fibras reticulares. Tranquilos? Isso está ocorrendo onde, querido? Lá nos ossos longos, né? A gente pode dizer. Isso está ocorrendo na produção de células sanguíneas. É lá que está ocorrendo tudo isso nesse momento. E nas crianças, né? Isso daí tudo, onde nós encontramos, né? Onde nós encontramos a maior produção disso? É encontrada nos ossos em desenvolvimento dos fetos e de alguns adultos. Então, nós temos essa ideia, mas dos fetos em constante reprodução, porque eles estão em fase de mitose, estão trabalhando para se reproduzir, estão trabalhando para se harmonizar entre si. As células vão se identificando uma com a outra, né? Então, é encontrada em ossos em desenvolvimento. Então, ossos que estão em desenvolvimento, eu vou encontrar. Não, nos outros tem? Nos adultos tem? Tem. No velho tem? Tem. Né? O idoso tem? Tem. A gente pode dizer. Porém, aonde eu encontro com maior quantidade são nos fetos e nos ossos em desenvolvimento, né? Aquela criança que está em desenvolvimento, está crescendo, ela está com todo esse gás, essa produção de leucócitos, né? De macrófagos, eles estão muito mais acelerados, eles estão muito mais atentos, estão muito mais vivos nesse processo, tá? Ainda dentro desse processo, olha só, produção de células sanguíneas. Aí nós falamos, prof, tu tá falando que tinha mais propício aí nos ossos longos. Mas como é que eu acho no quadril, né? Porque quadril é um osso curto, costelas, mas nós temos. Existe a produção
mas não tão em grande quantidade como a gente vai ter nos ossos mais longos. Então, é característico dela. Essa produção, essas células sanguíneas, elas sendo produzidas, elas sendo trabalhadas, né? Sendo fabricadas. Então, aonde nós encontramos? Quadril. Quadril é uma estrutura. Olha, tem um exame que a gente pode dizer, né, que é um exame que a gente avalia a arquitetura óssea. Claro que ele não vai avaliar a produção de células sanguíneas, mas vai estar avaliando a produção de minerais, né, dentro do osso, que é o exame de densitometria óssea, né? Então, a gente pode dizer que ele avalia a articulação coxofemoral que está lá no quadril e a coluna. Então, olha só como está dentro do nosso mundo, da nossa ideia, né? Então, essa produção aí de células sanguíneas, a gente pode estar encontrando no quadril, nas costelas, no externo, né? A região do externo, essa região no meio aqui, né? Nas vértebras, lá na coluna, né? No crânio, a gente tem o crânio, as calotas cranianas. No húmero e fêmur. Húmero e fêmur são ossos longos que vão ser de forma trabalhada, de forma que vão estar produzindo com mais intensidade. Mas no feto, nas crianças, os adultos, eles têm uma produção de quantidade, mas não uma produção de quantidade acelerada, né, demais, né? Vamos lá. Olha, pense que lá no recém-nascido é uma criança que está em constante modificações. Então, lá no recém-nascido, toda a medula óssea ela é vermelha, né? E está envolvida na hematopoese, na troca, na produção, né? Essa produção de células, de leucócitos, né? Essa produção de células que a gente pode dizer que são os adipócitos, mas ele ainda não tem ainda somente a célula da medula óssea vermelha, lá no recém-nascido. E recém-nascido, ele é até um mês de idade, né? É os dias dele. Então, ele é considerado recém-nascido do dia que ele vem ao mundo até o primeiro, né, mês, um mês que ele faz. Então, ele é considerado RN nesse período, tá? Então, eu tenho a medula óssea vermelha aí sendo produzida, né, no interior do osso desse recém-nascido. E é constante a produção, é uma produção de forma acelerada. Então, com o avanço da idade, grande parte da medula óssea vermelha passa a ser agora a medula óssea amarela. Olha como houve a troca, né? Lá no RN, ele produz apenas medula óssea vermelha. Mas aqui no idoso, né, com a idade já mais madura, aí já não produzimos mais tanta medula óssea vermelha. Nós já temos agora a medula óssea amarela, que é produzida lá pelo aquele nosso tecido famoso, adiposo, né? Então, eu trago aqui a imagem para você ver, e trouxe bem amarelinho, que é para a gente poder ter essa noção, essa ideia. Que o recém-nascido, ele faz produção de medula óssea vermelha. Mas o idoso, ele vai fazer produção de medula óssea amarela. Ele vai fazer uma troca e vai ter uma inversão, né, de tons dentro desse mundo das produções de células sanguíneas, tá? Olha, a homeostasia mineral. Prof, que diacho é isso, né? Que é isso? Que é uma homeostasia mineral? Homeostasia, homo é de igual, né? Homeostasia é uma substância, um equilíbrio de substância aí, e a gente pode dizer, tasia é troca, né? Armazenamento e liberação de substância. Então, o tecido ósseo, ele compõe aproximadamente 18% do peso corporal do ser humano. Ele faz armazenamento e liberação de substância. Então, vamos lá continuando. Então, ele armazena diversos minerais. Então, a homeostasia mineral é como se eu pegasse um mineral, um cálcio, né, um fósforo, e fosse armazenando, sendo de forma depositada na nossa estrutura.
E uma das áreas que ela gosta muito é a região pélvica, né? Ela gosta muito dessa região pélvica, armazenamento de minerais. Por isso eu venho falando para vocês, aí faz aquele exame lá de densitometria, né? Para ver a arquitetura da articulação coxofemoral, né? Bem do colo do fêmur realmente, porque dentro dessa homeostasia é lá que se encontra os depósitos, o armazenamento de mineral. Ou ele está depositando ou ele não está fazendo esse depósito. Sabe que quando põe-se um depósito, e aí um deposito, se eu vou depositando, eu estou aumentando, né? Então, se eu estou fazendo esse depósito, esse armazenamento, automaticamente, pense que se for de cálcio, esse osso vai estar muito compacto, até mesmo com excesso. E ele pode vir surgir fraturas, sim, né, no futuro, né? Tudo que é de mais causa danos e tudo que é de menos também vai causar danos. Então, ou ele está depositando de mais ou ele está depositando de menos. Então, a gente vai ter essa chamada de homeostasia mineral, que são esses depósitos, esses armazenamentos de vários minerais sendo depositados aí na nossa arquitetura óssea, né? Lembrando que gosta de que área? Qual é essa área? Do quadril. Ele gosta muito do quadril, né? Especialmente o cálcio e o fósforo. Ele contribui, né? Eles contribuem para a resistência dos ossos. Então, o cálcio e o fósforo, ele tá aí dentro do teu organismo, dentro da substância dos ossos, e ele é uma substância que, né? Ele traz resistência aos ossos. Claro que se ele está em muito alto, muito excesso, ele vai fazer com que o osso fique muito compacto e automaticamente também pode sim ser propício aí de fraturas, tá? Então vamos lá. O tecido ósseo armazena em torno de 99% do cálcio corporal, conforme a necessidade. Então tudo que nós absorvemos de cálcio é absorvido por quem? Pelos ossos, né? E tem pessoas que precisam fazer complemento ainda, tomar vitamina que contém cálcio, para poder fazer essa reposição de minerais. Isso quer dizer que as nossas células, então, nossas células que vão lá retirar os ossos velhinhos, né? Aquelas células mortas que estão lá, e eu tenho outras células que vão repor eles. Porém, quando eu tenho, né, fósforo e cálcio, eles vão sendo de forma absorvido e formando a nossa arquitetura óssea, sendo de forma trabalhada, tá? Os ossos liberam os minerais para a corrente sanguínea. Então, os ossos, eles, além de absorver, mas eles também fazem o quê? A liberação desses minerais para a corrente sanguínea. Então, o médico ele consegue saber por um exame de sangue, se o paciente está com excesso ou não, né, de mineral no seu corpo. Ele pode sim, através do exame de sangue, saber se pode ou não fazer, né, essa produção, esse depósito está com excesso, não está com ausência, ele tem essa ideia. Mantendo o equilíbrio mineral é essencial. Essa é a homeostasia, é manter esse equilíbrio para que não tenha muito e nem tenha pouco, né? Porque a ausência leva a fraturas, leva a patologias e também o excesso também vai fazer isso. Então, a homeostasia, ela é o equilíbrio, né, de minerais aí sendo depositado no nosso corpo. No caso da nossa arquitetura óssea, dessa arquitetura, nós podemos dizer que o fósforo e o cálcio, eles são os principais personagens nesse trabalho, nesse processo, né? A gente pode dizer dessa forma, tá? Ele distribui para as outras partes do corpo. Sim, através de quem que ele vai fazer essa distribuição? Ele faz essa distribuição através da nossa corrente sanguínea, né? Então, ele libera essa substância para a corrente sanguínea e a corrente sanguínea, ela é responsável para distribuir por todo o nosso corpo. Olha, quando está mineral em excesso, né, o paciente desenvolve patologias como gota,
né? Como cálculos, né? Então, a gente vai pensando que tem situações que são bem complexas, situações que são difíceis, né? Por conta de liberação aí desses minerais. Então, o equilíbrio, falamos de homeostasia, estamos falando de equilíbrio. Vamos pensar mais um pouquinho sobre o armazenamento dos triglicerídeos. Aonde é, né? A medula óssea amarela consiste. Olha, quando eu falo de triglicerídeos, né? Ai, teu triglicerídeo tá alto, tá bom, não sei. Mas quando eu estou falando de triglicerídeos, eu estou falando de medula óssea amarela. Então, bora ver em que ela consiste? Olha, trouxe a imagem. Ela está onde sendo produzida? Lá no osso, no interior do nosso osso, da nossa arquitetura óssea, tá? Então, vamos lá. É principalmente em adipócitos que armazenam os triglicerídeos. Quem são os adipócitos? Os adipócitos são as nossas células adiposas, nossas célulazinhas de gorduras, né? E elas são responsáveis por fazer o quê? Né? Armazenar o triglicerídeo. Ela vai fazer isso, ela vai fazer esse armazenamento, né? Dessa energia, armazenamento dessas células, tá? Os triglicerídeos são uma reserva potencial de energia química. Então, o organismo, ele é produzido, essa medula óssea amarela, lá no osso, no interior do osso, mas ele também é distribuído através das correntes sanguíneas e vai se alojando em alguns locais específicos, né? Ele vai entender que o seu corpo ele necessita de energia, ele vai entender que essa energia ela precisa ser de forma armazenada. E aí é quando surgem as nossas células, né? Quando vai se juntando e se acumulando as células de tecido adiposo. Essas células de tecido adiposo, elas são células gordurosas. Elas contêm energia, uma energia química muito alta. O corpo entende que isso precisa ser reservado, que precisa ser guardado para um momento de emergência, para um momento de urgência, né? Então, os triglicerídeos, eles armazenados, são uma reserva potencial de energia química. Eles vão ser, sim, produzidos lá no interior dos ossos, vão ser liberados na corrente sanguínea, eles vão, sim, achar o local específico onde eles vão ficar para guardar essa reserva de energia, porque ela é uma reserva de energia química. Por isso que diz, eu tenho que gastar mais, quem quer tá mais cheinho, quer ficar magrinho, eu tenho que gastar mais, né, para poder perder o peso, né? E quem é magrinho e quer ficar mais forte, aí tem que fazer o contrário, tem que gastar menos. Por quê? Ela é uma energia química potencial. Ela é uma energia química que está aí sendo armazenado no interior do corpo do indivíduo. Mas onde ela foi produzida? No interior do osso, lá do nosso osso compacto. Tranquilos? Então, nós começamos a entender, né, sobre toda a função dos ossos. Dos ossos, quando a gente fala, eu tenho função de sustentação, eu tenho função que é de proteção, eu tenho uma função muito importante que a gente pode dizer que é a produção de células sanguíneas. Isso daí é importantíssimo. Saber que lá no interior do osso eu consigo produzir células, né? Glóbulos vermelhos e glóbulos amarelos. Nesse interior do osso, nos recém-nascidos, eu tenho a parte do paciente recém-nascido sendo produzido só glóbulos vermelhos com muita intensidade. Nos idosos, eu tenho que a produção de glóbulos amarelos, sendo feita a troca, né? O glóbulos vermelhos já não vai mais ser tão produzido, mas agora eu vou produzir que glóbulos vermelhos, amarelos, e esses amarelos, eles vão se alojar em uma região específica do corpo, eles são encaminhados através das células sanguíneas e vão se alojando no interior do corpo para quê?
para serem guardados, para serem, né, sendo utilizados depois como forma de energia. Nós temos aí também o armazenamento de triglicerídeos, né? E os triglicerídeos, eles são principalmente os adipócitos, são essas células que a gente pode dizer de gordura. Então, a gente pode falar que lá, através do exame de sangue, também o médico consegue identificar se o triglicerídeo está alto ou se ele está baixo. E algumas pessoas dizem assim, poxa, mas eu estou com gordura no sangue, né? Meu sangue comi muita comida gordurosa e acabei ficando, e a pessoa às vezes é magrinha, ela nem tá gorda, mas ela tem aí o triglicerídeo alto e começa a passar mal e tudo, e isso vai levando a quê? Né? Isso tudo sendo diagnosticado por um exame que a gente pode dizer um exame de sangue, um simples exame, hemograma pode trazer esse resultado para o nosso paciente. Por quê? Toda essa situação está ocorrendo no interior dos nossos ossos. Toda essa produção está ocorrendo lá dentro do osso. Então, está sendo produzida, está sendo, né, fabricado glóbulos brancos, vermelhos, né, amarelos, eles estão sendo produzidos e sendo encaminhados através de quem? Da corrente sanguínea e sendo levados, né, até os nossos órgãos. Então, a nossa arquitetura óssea, nós podemos pensar que ela tem várias funções, queridos. Ela tem várias funções, ela protegendo nossos órgãos vitais, ela tem produção, né, de células sanguíneas e ela consegue nos dar movimentação. Se eu consigo me movimentar nesse momento, é porque a arquitetura óssea está me permitindo. Porque se houver uma fratura no osso, eu não vou conseguir de forma nenhuma me locomover, né? Vai ficar parado, vai doer muito, né? Um rompimento dessa arquitetura óssea não vai te levar a muito longe, dependendo de onde seja a região, né? Mas acaba tendo o que nessa região? Por isso que tem sangramento, por isso que tem, né? Às vezes tem até perfuração. Então, quando a gente conversa sobre essa arquitetura óssea, conversa sobre o osso, nós temos que pensar em todos esses fatores, em todas essas possibilidades que nós temos, tá? Dentro do osso. Eu espero que vocês tenham aí entendido, absorvido, né, esse momento aí de mais uma partezinha, né, dentro da Anatomia e Fisiologia 1, dentro do nosso sistema esquelético. Essa é a função dos ossos e do sistema esquelético, né, e uma palhinha pra gente. E aí a gente fica aqui aguardando vocês. Até a próxima.